esse juro de 13,75%, ele é de fato exorbitante, é um negócio que inibe o crescimento econômico e pode levar o país a ter um crescimento pífio de novo nesse ano. E aí, quando você faz a comparação com indicadores internacionais, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, a inflação acho que está em 5% e a taxa de juros está em 4,5%. Na União Europeia, a taxa é de a taxa de 3%, taxa de juros, para uma inflação de 8%. Então, se você comparar isso com o Brasil, aí as pessoas se assustam ainda mais. Então, é evidente que, nesse ponto, é, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, todo mundo concorda com o Lula que não se pode conviver com uma taxa de juros de 13,75%. Agora, o Campos Neto dá as suas explicações. Alguns economistas concordam, outros discordam. O essencial é que o governo tem que estar atento para criar condições para que o Campos Neto não precise dar essas justificativas. Para retirar do Banco Central o argumento que ele ainda esgrime para manter os juros altos. Qual é o argumento? Nós temos insegurança fiscal e não sabemos o que o governo pretende fazer em termos de reformas econômicas. Então, o mercado reage com desconfiança e, diante dessa desconfiança, nós precisamos evitar que a inflação, que já está apontando para o alto nos índices do mercado futuro, evitar que a inflação fuja do controle. Então, esse é o argumento do Banco Central. O governo precisa tirar esse argumento do Banco Central. O que ele precisa fazer para tirar o argumento? É levar as reformas à vitrine, é levar o chamado arcabouço fiscal, retirar da gaveta, da prancheta e mostrar o que é que tem, o que é que o governo pretende fazer. Que o juro está alto, todos concordaremos. Agora precisamos ver o que fazer. E o governo tem que agir para retirar os argumentos do Banco Central. Ele não vai poder se livrar do Campos Neto nem da diretoria. O Lula vai até nomear agora 2 diretores, cujos mandatos vão expirar, mas ainda assim ele ficará em minoria no Copom. É preciso retirar o pretexto que o Banco Central utiliza para manter os juros no alto. E o Lula precisa ter em mente, Fabiola, que num país presidencialista como o Brasil, a cara da crise é sempre a cara do presidente. Então, amanhã, ninguém vai cobrar do Campos Neto se a inflação estiver em descontrole, se os problemas econômicos não estiverem resolvidos e se não houver prosperidade. Vão cobrar do Lula. Então, o Lula tem que esquecer o Campos Neto e pensar no governo dele. Isso. Eu acho que ele chegou um pouco nervoso. E ele já foi. Eu acho que ele foi muito bem na entrevista. Na verdade, a minha avaliação é essa. Estava até conversando com o Josias um pouquinho aqui antes da gente entrar Ele no foi ar. muito bem ou Eu não acho que foi muito bem? Não entendi. Foi ele muito foi bem. bem na entrevista. Diante das circunstâncias, ele foi bem. Ele escorregou um pouquinho ali no começo. Ele ficou um pouco nervoso no começo e ele já foi questionado assim que ele chegou sobre a atuação política, sobre a questão do voto com a camisa da seleção, sobre a questão do grupo de WhatsApp. Ele já foi questionado no início sobre isso. Então, ele ficou um pouco na defensiva em relação a esses assuntos e não foi tão bem, mas quando ele entra na questão técnica, nas explicações técnicas, ele vai muito bem. Ele tem esse perfil técnico forte e um perfil político, um traquejo político não tão forte. Mas isso está em linha com a própria atuação dele. Ele é presidente do Banco Central e ele foi a essa entrevista para defender a autonomia do Banco Central. Eu fiquei me questionando ali no começo por que o presidente do Banco Central tomou essa iniciativa de ir a uma entrevista num programa que a gente sabe que tem um formato super questionador, um formato duro, e ele optou por fazer isso, porque ele queria defender a autonomia do Banco Central e também ele queria se defender dessa discussão política que foi esquentando nos últimos dias, em que que ele estava sendo colocado como um infiltrado do governo anterior. E ele queria justamente, a minha visão é que o objetivo dele, e ele conseguiu isso, foi defender a independência do Banco Central, colocar ele num papel de que ele apenas, que a figura dele não importa, porque a independência do Banco Central continua, e acenar para o novo governo também, no sentido de construir pontes. Isso também foi muito
colocado. Então, colocar uma figura, assim como ele construiu pontes com o governo anterior, se aproximou do governo anterior, ele está pronto para construir pontes e se aproximar deste governo. Mas o Bolsonaro ele transformou o governo num bunker eleitoral. Então, todos os nichos do governo se voltaram para a reeleição do presidente. E ainda assim ele não foi reeleito, o que revela a má qualidade do governo dele. Com tudo voltado para a sua reeleição, com todo o aparelhamento da máquina estatal, ele não conseguiu se reeleger. A Caixa Econômica foi um desses nichos que se voltaram para a reeleição do presidente. Deixaram de ser um banco público para ser um banco do Bolsonaro, um banco a serviço do Bolsonaro. Isso não se deu apenas na fase em que tinha lá um bolsonarista que teve que ser expurgado porque foi acusado pelas funcionárias da Caixa de assédio sexual e moral. Também durante a gestão da Daniela Marques, isso ocorreu. E ocorreu com grande intensidade. Na fase final da campanha, a Caixa chamou a atenção, inclusive, do TCU, que pediu explicações, ofertou uma linha, não só esse consignado, que é uma excrescência, que você está condenando uma pessoa que já depende do Auxílio Brasil, que é um auxílio social para sobreviver, aí você condena aquela pessoa a uma dívida que ela não conseguirá pagar, é óbvio que ela não conseguirá pagar. Então você condena aquela pessoa ao endividamento crônico. Não só isso fez a Caixa ofereceu uma linha de crédito de R$1 bilhão, ali às vésperas da eleição. E houve outras facilidades que a Caixa ofereceu durante a gestão da Daniela Marques. Então, aí a Caixa alegava que agia com autonomia técnica, que não havia interesse eleitoral, mas era evidente que havia interesse eleitoral. Então, quando se diz agora que o presidente pode se tornar inelegível, que o presidente pode ter os seus direitos políticos cassados, isso já está dado no TSE. Aqui você tem um elemento a mais para consolidar este resultado, que o TSE se desmoralizará se não chegar a ele. Isso já está consolidado. É preciso que ocorra muito mais do que isso. É preciso que o Bolsonaro seja cobrado na esfera penal, na esfera administrativa, para ressarcir eventuais prejuízos do banco. É preciso que os gestores do banco sejam chamados também a responder criminalmente pelo que fizeram. Isto foi um crime. Você colocou uma instituição pública a serviço de uma candidatura eleitoral. Quem age assim comete crime. E é preciso responder por esse crime. E não é um crime só do Bolsonaro. Há cúmplices. Qual